Hoje morreu uma criança por causa do desafio do TikTok. Tudo regulado, com o governo dizendo o que é verdade, o que é mentira. A internet como terra sem lei. Nós demos os 8 dias para que as Big Techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. Nós permitimos uma privatização de um bem que não é uma mercadoria. A universalização é entregar água e esgoto para 100% da população. Dizer de que a instituição ou a empresa estatal não presta o serviço adequado, isso é balela. Será que aqueles que não moram na zona rural não têm direito à água e a saneamento? O mês de maio começou com forte polêmica no plenário Ulisses Guimarães, na discussão do PL de combate às fake news. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e estabelece diretrizes a serem seguidas por plataformas digitais na sinalização e retirada de contas e conteúdos criminosos da internet. Mas, depois de ter o regime de urgência aprovado na semana passada, a matéria acabou retirada de pauta nesta terça-feira pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, atendendo a um apelo do relator, deputado Orlando Silva, que pediu mais tempo para ajustar o texto após se reunir com líderes dos partidos. A nova data de votação do texto ainda não foi definida. Sabe quem está prejudicado pela falta de regulação nas redes? As crianças. São as crianças. Hoje morreu uma criança por causa do desafio do TikTok, desafio Benadryl, que é o antialérgico. E ela tomou 14 comprimidos e morreu. A gente sabe, está aqui em todos os conteúdos de incentivo, de idolatria a autores de atentados nas escolas. Se vocês colocarem a sua opinião e ela não for a mesma do governo, vocês serão censurados. A página de vocês que vocês usam hoje para vender os seus produtos, para fazer a sua renda e colocar o pão na mesa da sua família, isso aí não vai existir mais. Uma empresa que controla 97% do mercado de busca na internet, tem feito militância, paga o anúncio usando a própria ferramenta de maneira irregular, porque vai de encontro com seus próprios termos de uso, para que essa PL não seja votada da maneira adequada. Escute o clamor das ruas. Escute o clamor das pessoas que estão agora, talvez pela última vez, usando as redes sociais e pedindo socorro. E se isso aqui passar, o efeito vai ser contrário. Nós estaremos jogando os nossos filhos para a Deep Web, para aquela parte obscura da internet, porque na internet padrão, eles terão medo de estar lá. O atentado na Vila Sônia, em São Paulo, por exemplo, foi anunciado no Twitter no mesmo dia, e aí numa reunião com o Ministério da Justiça diz que não fere as regras da comunidade. Ora, mas fere a sociedade brasileira. São os nossos jovens, são as famílias que estão em risco. A legislação brasileira já tem um artigo que define vítimas de calúnia, difamação e injúria. O Estado não pode ser o tutela que vai impor sobre você, cidadão brasileiro, que vai ou não fazer. O Estado não pode ser o tutela que vai definir a sua fé, o que você pode ou não moralmente acreditar. Não pode, deputados e deputadas, não podem que no mundo virtual, que na internet seja uma terra sem lei. Os crimes do mundo real também são crimes no mundo virtual. O que é que vocês querem proteger? As plataformas que ganham bilhões e bilhões com o conteúdo do ódio, com conteúdos estimulando estupro virtual, com conteúdos estimulando ataque nas escolas. O Fantástico exibiu, né, no seu último programa, a Rede Globo exibiu
aquele site Discord, em que se combinam esses tipos de ataques nas escolas. Pois esse projeto não alcança o Discord, que é um site fechado, de grupos fechados, e que conta com menos de 10 milhões de usuários mensais. Portanto, essa lei não resolve o problema que ela promete resolver. A regulamentação dos meios de comunicação proposta pelo PL 2630 vai contribuir decisivamente para as mulheres, porque nós sabemos que o crime de ódio é direcionado majoritariamente às mulheres na internet. O Google, que é uma plataforma que os meus filhos usam para estudar, que é a plataforma que as escolas utilizam para estudar. Quando se fala em escolas padrão Google, são escolas de excelência. E é essa plataforma que os nossos filhos usam hoje e, quiçá, de que forma poderão utilizar amanhã ou não. Com tudo regulado, com o governo dizendo o que é verdade, o que é mentira. A cada dia que a gente fica sem votar esse projeto, é permanecer a internet como terra sem lei. Quando teve os massacres nas escolas, contra as escolas, na semana do massacre em Santa Catarina, o ministro da Justiça apresentou mais de 400 perfis ao Twitter de gente que estava estimulando o massacre e o Twitter se recusou a retirar porque não tinha lei. Vai continuar esse vácuo. O projeto vai muito além disso. O projeto, inclusive, trata de direito autoral, de artistas, de remuneração de empresas jornalísticas. E se esse mesmo ponto fosse aquele que eles quisessem que fosse aprovado, a questão de reprimir esses massacres de crianças nas escolas, deveríamos tratar somente dessa pauta e não de matérias estranhas que não tem nada a ver com um PL de desinformação. Muitos deputados aqui nesse parlamento se elegem através de polêmicas, porque polêmicas e fake news geram engajamento. E é através disso que esses deputados conseguem seus mandatos. Por isso que hoje a gente percebe a resistência desses parlamentares para debater um projeto tão importante que vem combater racismo, apologia à ditadura, ao nazismo, ao fascismo. É de consenso de todos que fica inviável hoje a consequente aprovação ou tramitação dessa matéria para a votação de todos. O relator, agora há pouco, recebeu mais de 90 emendas para um projeto que muitos não conhecem o texto, muitos querem se aprofundar nessa matéria. Nossa bancada tem noção de urgência, nós não faremos nada de forma assodada para dar vez àqueles que querem confundir a sociedade, confundir o plenário e transformar um tema tão importante como um tema de disputa de governo e oposição. Não é disputa de governo e oposição. Nosso bloco entende que deve haver sim uma regulamentação, nós devemos avançar nesse tema em algum momento, porém, diante dessa contaminação acontecida, infelizmente, muito pela polarização acontecida aqui dentro da casa, fruto do resultado ainda da eleição do ano passado, acredito que essa contaminação acabou inviabilizando a apreciação dessa matéria no dia de hoje. Eu gostaria de fazer, presidente, um apelo a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência, consultando os líderes ou usando a prerrogativa de presidente, se pudesse retirar da pauta de hoje para pudéssemos consolidar a incorporação de todas as sugestões que foram feitas, de modo a que possamos ter uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados, no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Antes de passar a votação do projeto, e ouvindo atentamente o pedido do relator, que para mim já era suficiente, os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje. É esse que o relator está pedindo hoje, mais tempo para discutir texto.
o tempo que nós queríamos, porque o acordo caiu na semana passada, nós poderíamos ter votado esse projeto no outro dia, a urgência foi aprovada na terça. Nós demos os 8 dias para que as Big Techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. E eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal. Ainda na terça, a Câmara aprovou o projeto que altera regras da Bolsa Atleta para garantir a grávidas e puérperas o recebimento regular do benefício durante o período de gestação e mais até 6 meses após o nascimento da criança. Pelo texto, a comprovação de atividade esportiva não será cobrada na prestação de contas de atletas grávidas ou puérperas que recebem o benefício. A matéria segue para o Senado. Aqui nós avançamos um direito para as mulheres atletas. O direito da licença maternidade para as mulheres que estão no esporte. E, obviamente, essa matéria é muito importante para a gente ir garantindo igualdade e combatendo o machismo estrutural. Nós temos exemplos de muitas campeãs, Brasil, mundo afora, que durante a gestação ainda assim competiram e treinaram e depois de ser mãe, o rendimento não caiu, mostrando que as mulheres têm sim capacidade de ocupar todos os espaços. Nós temos 61% das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres jovens, mas quando as mulheres estão depois da maternidade, até 1 ano da maternidade, depois do nascimento do filho, esse percentual cai para 47%. Portanto, é preciso assegurar o direito à maternidade, assegurar que nós possamos enfrentar uma maternofobia que pune as mães e as mães trabalhadoras. A licença maternidade foi uma conquista das mulheres brasileiras, mas que ainda não é assegurada para aquelas que estão na informalidade, para aquelas que estão sob regime de CLT, são de apenas 4 meses, para aquelas trabalhadoras intermitentes, terceirizadas, esse direito não é cumprido. Feliz porque podemos aprovar essa lei hoje, espero que ela seja aprovada e que as mulheres gestantes, puérperas, possam sim ser incluídas no rol de prioridades para a Bolsa Atleta, possam não ter que cumprir com todo tipo de exercício que tem que ser feito por um atleta, possam descansar e cuidar dos seus filhos, ainda aqueles que sejam adotivos. Já na quarta-feira, o plenário aprovou o projeto de decreto legislativo, suspendendo trechos de 2 decretos presidenciais de regulamentação do novo marco do saneamento básico, assinados pelo presidente Lula no mês passado, conforme explica o relator da matéria, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. O que nós estamos aqui votando é um PDL sustando um decreto presidencial que ultrapassa, inclusive, os limites do que foi aprovado nesta casa pela legislação, pela lei do marco do saneamento. Nós estamos aqui sustando a contratação sem licitação de estatais em vários locais. Estamos aqui propondo sustar essa regionalidade que, infelizmente, não dá a governança e a segurança jurídica de quem é responsável pelo saneamento em cada localidade, em cada município. Nós estamos falando de um momento decisivo em que você sai do atraso de concessões que são mantidas na mão de estatais que, por décadas e décadas, não deram resposta adequada e abre o mercado. Aí vem um decreto gerando insegurança jurídica e dizendo, não, pode continuar sem licitação, na mão do corporativismo. O nosso problema não é apenas o decreto ou o PDL. O nosso problema é a lei do novo marco de saneamento. É essa que tem que ser rediscutida, esse que tem que ser revisto, porque, na verdade, nós permitimos uma privatização de um bem que não é uma mercadoria, é um bem da União. E nós, na verdade, levamos ao caos ao Brasil, porque muita gente da área popular ficará com tarifas elevadas e sem os serviços adequados. O que é discutido nessa casa e aprovado por lei não pode ser alterado por decreto. O decreto altera regras da regionalização fixadas na lei. Regras da comprovação da capacidade financeira previstas no marco, que veio
e foi discutido nessa casa com o único objetivo, a universalização, deputado Alex Manente. E a universalização é entregar água e esgoto para 100% da população. Houve um novo marco legal que entende como se a salvação única e exclusiva estivesse na mão das empresas privadas. Mas será que elas querem chegar em pequenas localidades, onde o investimento é maior, o custo para poder levar uma rede coletora, uma estação de tratamento? Elas não querem chegar lá. E se chegarem, o preço vai ser altíssimo. Para o usuário, para o consumidor, para o cidadão. Hoje nós estamos fazendo uma justiça. Justiça ao parlamento, que aprovou um dos maiores marcos legais da nossa história, que revolucionou o setor de água e esgoto, o marco legal do saneamento, que promete a universalização dos serviços até 2033, que profissionalizou o setor, que criou a licitação para fazer com que empresas privadas possam fazer serviços de qualidade e, com a concorrência, reduzir o valor da água e também do serviço de esgoto. Essa história de dizer de que a instituição ou a empresa estatal não presta o serviço adequado, isso é balela. O que a iniciativa privada quer é ficar com o filé, mas não vai fazer investimento no saneamento rural de hipótese nenhuma, com a necessidade de adutoras para levar água tratada como direito humano e saneamento para aquelas comunidades empobrecidas cuja população é diminuída. A universalização não vai ser alcançada com a empresa que quer lucro. Fala em nome de 2,5 milhões de pernambucanos rurais que não têm água. Eu quero aqui registrar que muitas vezes, para as companhias estatais cumprirem a meta, tiraram o saneamento rural dos seus projetos. Será que aqueles que não moram na zona rural não têm direito à água e a saneamento? É legítimo nós dizermos que há interesses econômicos por trás de todas as empresas privadas que querem, no marco do saneamento, patrocinarem a exclusão das companhias públicas estaduais que tantos serviços prestaram como a CAGES do Ceará aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Eu venho de uma origem humilde. Eu fui conhecer saneamento básico depois dos meus 16 anos de idade. Até então, nós utilizávamos fossas, em outros bairros nem isso. Por quê? Porque sempre se buscou a estatização, o cabide de emprego, a utilização dessas ferramentas para o enriquecimento ilícito e outras negociatas mais. O marco do saneamento joga isso por terra. O retrocesso de verdade foi a aprovação do marco regulatório do saneamento aqui. Porque se nós pegarmos todas as experiências mundiais, inclusive da privatização da eletricidade, do saneamento, dezenas de países estão voltando atrás para estatizar a água e as questões estratégicas para a nação. Todo mundo fala, principalmente quem não mora na Amazônia, de defesa do meio ambiente. Nós somos hoje 26, 27 milhões de brasileiros morando naquela região que não tem 3% de esgoto tratado. 3% é o mínimo, o máximo que nós temos lá em esgoto tratado em toda a Amazônia brasileira. Isso é mais do que qualquer tipo de poluição que nós possamos imaginar. Na quinta-feira, os deputados votaram um projeto cuja discussão se iniciou na terça, o que prevê salários iguais para homens e mulheres. Pelo texto, empresas com mais de 100 funcionários terão de publicar relatórios semestrais de transparência salarial para garantir a igualdade de remuneração a homens e mulheres que desempenhem a mesma função. Por 325 votos favoráveis e 36 contrários, foi aprovado o parecer da deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. Eu quero muito aqui agradecer a todas as deputadas
em primeiro lugar, as mulheres brasileiras. Quero agradecer também aos homens dessa casa que assumiram o seu compromisso com a bancada feminina, mas com um projeto tão importante que eu tenho certeza que nós vamos conseguir colocar um quadro de reorganização política, social e econômica pelas mãos das mulheres. Ele estipula uma multa de 10 vezes o salário, se acaso for constatado alguma irregularidade, que obviamente será possível de se constatar no dito relatório. E em caso de reincidência, a multa pode ser elevada em 100%. Qual é o problema desse projeto? De que o fim que se espera pode, infelizmente, se voltar contra as mulheres, na medida em que o empregador vai ficar extremamente temeroso de contratar novas mulheres, porque ele vai ter temor de levar essa multa exorbitante. Essa matéria é uma matéria que, de alguma maneira, garante à mulher brasileira que o seu salário, a sua remuneração sejam absolutamente iguais aos dos homens. Nada mais natural. Mas que país ainda precisa escrever isso na lei? Mas é isso que esse parlamento faz, senhor presidente. Todos os momentos verifica os problemas da rua, traz para essa casa e transforma em legislação. Meu voto, como mulher, foi não, porque nós entendemos que é mais uma interferência do Estado na vida dos empresários e, no meu entendimento, pode até prejudicar a contratação de mais mulheres no mercado de trabalho. Nós sabemos que as mulheres brasileiras recebem 22% a menos que os homens para exercer a mesma função. Uma mulher negra chega a receber 50% do salário de um homem branco para a mesma função. Esses dados aumentam quando se trata de cargos de chefia e de gerenciamento. Essa é uma conquista civilizatória, uma conquista para as mulheres, mas também dos homens, que têm que compreender, valorizar, respeitar a mulher, e começa por reconhecer o direito que a mulher tem de receber o mesmo salário pela mesma função que exerce. Homem e mulher, igualdade em função. Por fim, a Câmara fechou a semana aprovando a inscrição do nome de Padre Cícero no livro de Heróis da Pátria, além de algumas urgências e da proposta que altera o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil para estipular infrações disciplinares em razão de discriminação e assédio moral ou sexual. A matéria segue para o Senado. Hoje é um dia, deputada Laura, memorável, indescritível para a luta das mulheres, com o projeto da igualdade salarial aprovado por esta Casa de Leis e também este projeto para a OAB. Nós que militamos também nesta área, nós entendemos a importância de se colocar no Estatuto esta infração grave para assédio moral, sexual, bem como todo tipo de constrangimento. Estamos no mês do combate ao assédio sexual, estamos num mês absolutamente importante para as mulheres brasileiras, e ter aprovado um projeto da Ordem dos Advogados do Brasil, mudando seu estatuto, é um símbolo de que essa casa defende todos os dias a mulher brasileira, contra o assédio. Sou delegada de mulheres, mas já fui advogada e sei muito bem o quanto é o avanço dessa lei em relação às advogadas. Eu mesma já recebi várias advogadas que chegaram, inclusive, a fazer boletim de ocorrências, chegaram aí a interferir na questão da ética com relação aos advogados. Então, é muito importante esse parlamento ter essa sensibilidade com as advogadas. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Hoje, 3 de maio, é o bicentenário, são os 200 anos da instalação da primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Em 3 de maio de 1823, iniciava o parlamento no Brasil. E uma Assembleia Constituinte que já discutia, naquela época, uma Assembleia avançada, que já discutia a liberdade de expressão, a liberdade jornalística, o tribunal do júri, a presunção de inocência, que são conceitos que estão até hoje presentes e muito fortes entre todos nós.